Opa, como é que vocês estão? Meus vagabundinhos preferidos dessa internet. Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Vai deixando o botão ou pode me seguir lá no Instagram para vocês indicar alguma obra nova. No episódio anterior, o Prota aprendeu a como controlar sua aura, dando um grande golpe, destruindo tudo. E agora, o mago Getou tá querendo conversar com ele sobre magia negra e os itens que ele tem para saber como ele é. Finalmente, chega o dia da reunião com o nosso Getou no Jardim Flutuante. Ele tá lá só de boa, apenas sentadinho, falando que o Lee Royou, um aventureiro que o Marcelo reconhece, seria ótimo conseguir entender que tipo de pessoa ele é. Já vai vendo uma pequena perninha preta chegando e o Prota vem se tremendo mais que mendigo em dia de frio. Já vai perguntando, e aí, você é o Mago Matias, certo? É você mesmo? O Getou fala que sim, eu sou o Mago Senhor, estudioso de magia negra. Matis, você deve ser o Lee Royou. Tudo o que ele fez foi andar na minha direção, mas pareceu como se a terra estivesse vibrando. Ele com certeza não é um cara normal. O Prota fala que é um prazer em conhecê-lo, senhor Matis, mas fica pensando, caramba, meu músculo tá doendo pra cacete. Eles usaram a espada de Ki demais ontem, testando coisas diferentes nos monstros. Seu corpo treme tanto que é até difícil ficar em pé. Fala então, o que você deseja falar comigo, hein, meu parceiro? Na mesma hora, o Mate já começa a sentir um negócio diferente. O seu anel sente sensibilidade à magia negra. Fala que ele ficou negro por um momento. Ele nunca viu uma cor negra como essa antes, tão preta quanto asfalto queimado. Onde está a escuridão dessa pessoa? E o Prota sem entender, porque tá sendo encarado desse jeito. Ele deveria sentar logo de uma vez. Tá cansadão. Começa a se lembrar do seu passado, quando era bulinado pelos outros. Todo mundo dizendo que ele deveria ser mais cuidadoso. Ele derrubou ingredientes raros e preciosos da nossa sociedade. Seu maguinho de merda. Sua magia não prestava. Feitiçaria popular, maldição, magia sinistra. Negar essas coisas sem saber nada sobre elas seria algo que um verdadeiro estudioso faria. Ele com certeza iria provar para essas pessoas idiotas o verdadeiro valor da magia. Grande salão da Sociedade Acadêmica de Magos. Lá estava ele, falando que se você usar mana compatível desse jeito, você poderia mover animais mortos, como se eles estivessem vivos também. Até problemas que não podem ser resolvidos usando magia existente, devido ao fato de que ele usa um tipo de mana diferente, daria certo. Mas o pessoal não gostou muito, ficou muito puto, falando que ele estava trazendo uma coisa tão estranha pra cá. Ele finalmente conseguiu fazer algo bastante maligno. E o Max ficando puto, falando que ninguém consegue negar isso aqui. Olhe para essa essência, seus vagabundos. Um problema que a magia existente não pode resolver. Nós podemos ser capazes de resolver os problemas da interferência da visão do mundo. Presidente, não há razão para não escutar o que eu estou falando. Mas o pessoal fica puto, falando que não pode encorajar essas coisas, senão vão acabar virando necromantes, não magos. Mas o presidente velhão falando, calma aí, Matis, você já deu um nome pra essa magia. E o Matis pensando, presidente, uma boa ideia. Foi aí que ele decidiu que de agora em diante ia chamar essa magia de magia negra. Foi aí que foi criada. Após isso, outros magos começaram a aceitar a magia negra também. Mas essa glória não durou muito. Ficava puto, falando que droga, eu acreditava que poderia resolver a interferência da visão de mundo com a magia negra. Já fazem anos, ele não consegue progredir na sua pesquisa. Após vários anos, a Torre dos Magos, manifestada na Terra como interferência da visão do mundo, apareceu. Definitivamente havia uma possibilidade de bloquear a interferência, mas ele não consegue fazer nada por conta própria. E no fim, ele passou seus dias na vergonha, tendo sido incapaz de bloquear a interferência na visão do mundo. Mas e pensar que alguém com uma sensibilidade tão forte para a magia negra existiria fora de Arcana, dentre todos os lugares? Com esse cara aqui, nós podemos ser capazes de ultrapassar o limite da pesquisa da magia negra. E o Prota só olhando, falando, e aí, qual foi, parceiro?
a luz que esse anel tá emitindo está relacionado com a nossa conversa de hoje. Eu só posso separar 1 hora pra você e o chá está ficando frio. O Matis fala que pede desculpa por isso. Esse anel sente a sensibilidade mágica do alvo. Em outras palavras, seu talento para magia negra é grande. Entretanto, ele nunca emitiu uma cor tão escura e profunda como essa antes. E o Prota, sem entender, foi uma magia negra. Por algum motivo, essa palavra é bem familiar. O Matis fala que é um tipo de magia que usa uma mana diferente da normal. Se a magia explora e interfere com a mana do alvo para manifestar o poder, a magia negra usa escuridão interna como mana para a pessoa e de algum jeito um poder diferente aparece. Essa magia negra é criada através do coração de quem a manifesta e especialmente é influenciada pelo seu passado. Quanto mais profundo e sombrio é o passado do usuário, mais forte será a magia negra que ele tem. Mas e pensar que sua sensibilidade à magia negra seria tão alto? Que tipo de passado você teve, hein? Mas fala, peraí, estou com medo só de imaginar essa cena. Escuridão interna e passado. E o Prota se perguntando se ele não tá falando do seu passado sombrio. Isso é muito constrangedor. Que tipo de magia de execução pública é essa que estão fazendo com ele? Mas fala, peraí, não deve ser isso. Talvez seja por causa da história que ele criou pro Grande Feu. Mas o Prota fala que isso é bastante desagradável. É da sua etiqueta adivinhar o passado das pessoas na primeira vez que vê ela, é isso mesmo? O Matias já começa a pedir desculpa, falando que ele mostrou a você uma grande descortesia. Devido à minha imprudência, eu cometi um grande erro ao enganá-lo, meu senhor. Eu vou reportar isso para os superiores e aos anciões e receber uma ação disciplinar oficialmente. O Prota tá pensando, isso já é demais, né? Eu vou aceitar suas desculpas, mas só dessa vez. Uma mente investigativa é uma virtude de um estudioso. Eu não desgosto de um estudioso que é devotado ao seu dever de pesquisa sobre magia negra. O Mate já fica vendo aquilo com seus olhos brilhando, mas o Prota fala, peraí, se a magia negra usa um tipo diferente de mana do que a mana existente, isso significa que até em um estado de exaustão de mana, você ainda pode usar magia negra. O Mate fala, você está interessado em magia negra? Se sim, o que acha de trilhar o caminho dos acadêmicos de magia negra comigo? E o Prota tá pensando, que diabo é isso? Porque eu sinto como se já tivesse visto isso em algum lugar antes, hein? Esses caras são tudo doido da cabeça. Ele já consegue mais uma vez convencer os magos. Fala que os magos que ele reconhece aumentaram de 8 para 9, hein? Que legal. Então já atingiu o seu objetivo. Vai sair agora. Fala que já deu a hora, hein? Eu entro em contato com você mais tarde, meu parceiro. Se ele ficar um pouco mais, eles podem me agarrar e me fazer um estudante de graduação na Torre dos Magos. Eu não quero mais estudar na Torre dos Magos, no laboratório dele, só estudando, falando que embora já esteve vivendo como estudante de graduação, ler um livro assim que você chega, que desgraçado maldito, não me deixa descansar. Os papel mágico já começa a aparecer de novo, ele fica recebendo várias mensagens, e o Prota tá falando, caramba, todos os outros magos sêniors que seguiram o Matis me reconheceram também. Parece que o Matis é bastante influente nesse lugar, ele recebe várias recompensas por ter completado algumas missões, um aumento rápido na influência e na relação com a Torre dos Magos, que tem uma influência comparado de uma nação, hein? Então agora ele tem tanto o reino de Yusra quanto a Torre dos Magos nas suas mãos. O Grande Feu fala que isso não é muito diferente de antes, e o Prota puto perguntou se ele não pode ficar um pouco feliz. Mas o que é essa nova função que ele acabou desbloqueando? Fala, peraí, eu conheço isso em algum lugar. A primeira nação de Arcana a aparecer na vida real. Há uma quantidade inacreditável de capital sendo investida no reino de Yusra. E o Bonner só dizendo que H1 e Berserk estão investindo agressivamente no reino. O que você acha sobre isso, hein, especialista? Qual a sua opinião? O especialista calvo fala que, simplificando, acha que é um julgamento sábio que considera o futuro. Nós nem mesmo estamos falando de um futuro distante. Para ser honesto, a guilda H1 já subiu da 5ª posição para a 3ª nos rankings de guilda. E o Tainan perguntando o que o irmão dele acha, hein? O que você acha sobre isso? O Xiongmin fala que só está pensando em como vai retribuir o favor que o Roeo fez para eles. A única razão da nossa guilda subir no ranking é por causa do Roeo. Se ele não tivesse ajudado a gente, o irmão dele poderia nem estar aqui nesse momento. Foi o próprio Roeo que recomendou H1 para o reino de Yusra também. Nós realmente apenas recebemos coisas dele. O Taimin manda ele ficar de boa, tá tudo bem. Vamos apenas finalizar adequadamente a missão de reconstrução de Yusra que o Roeo deixou pra gente. Mas começo a ver mais notícias dizendo que eles subiram no ranking. E o Taimin
Taemin falando que diabo é isso? A Mythologic, esses desgraçados já começaram a falar merda de novo. O Cheongmi fala que é como ele disse, a Mythologic está sendo infantil como sempre, mas dessa vez até o membro da Assembleia Nacional participou de tudo. O Taemin fala que isso é estranho, esses membros da Assembleia Nacional com certeza têm muito tempo livre. Mesmo se a Mythologic competir pelo primeiro ou segundo lugar no mundo dos negócios, os membros da Assembleia Nacional participarem disso apenas por dinheiro? O Cheongmi fala que isso é estranho, eles devem estar trabalhando duro, hein? Mas como isso é possível? Mythologic, que método eles usaram para coletar membros da Assembleia Nacional? Já tem um barrigudo calvo todo feio jogado no chão e uma mulher na frente dele apenas olhando aquela paisagem. Essa aqui é a mestre da guilda Mythologic, Baek Seo, tá apenas de boa, mandando uma mensagem pro secretário Kim, mandando cancelar todos os planos dela de amanhã. Mas o Kim fala que ela tem uma reunião com um membro da Assembleia, ela não pode faltar. Mas a Baek fala que ela tá de boa. Diga pra ele que eu fui para o reino de Yujira, que tem um homem que eu quero conhecer naquele lugar. Continuando na Torre dos Magos, o Prota fica perguntando que diabo é essa nova função que ele ganhou, mas o seu celular já começa a ficar vibrando, fica se perguntando quem é que tá me mandando a mensagem, mas são as suas irmãs de novo, falando que ele tá arrasando, fala que diabo, hein, elas estão me mandando mensagem agora, nem vou responder. Continua bebendo seu chá, e as mensagens da Torre dos Magos não vão parando, já vem mais um falando, e aí meu parceiro, você tá de boa? Eu sou uma maga-chefe, o que você acha da gente dar uma volta depois? Eu preparei uma grande refeição pra gente comer, e vários outros magos começam a aparecer no formato de papel, querendo conversar com ele sobre magia, e o Prota ficando bravo falando que merda, hein, deixa isso pra depois, eu vou dar eu fora daqui. E ele continua sendo perseguido por todos aqueles papéis, já vai chegando mais uma vez no palácio do arquipélago de Yujira, e o Hakuna só rindo falando, tá de sacanagem, hein? Então você veio pra cá porque precisava de paz e tranquilidade, você deve ter passado por maus bocados. E o Prota tá falando, sim senhor, eu tô cansado. O Hakuna fala que isso que significa ser um pesquisador conjunto do mago-chefe, e a expressão mais alta de sinceridade dos magos, não se deixe incomodar por isso. O Prota fala que não aceita subornos, especialmente quando eles vêm pintados de uma forma de sinceridade. Eu não gosto disso. O Hakuna fala que é a cara dele dizer essas coisas, tem certeza que foi por isso que o pecado capital da ganância caiu perante a sua presença. Agora que pensa nisso, você viu aquele vídeo no YouTube da Guilda Ga-1, ele mostra claramente você derrotando o pecado capital. O Prota já começa a ficar nervoso no que? Vídeo? Começa a receber uma chamada de vídeo da sua terceira irmã. Fala, é mesmo, eu esqueci de responder as mensagens mais cedo, será que alguma coisa aconteceu? Assim que atende, a terceira já começa a rir dele falando, já chega, você não é a ganância e nem o pecado capital, acorde, o último rei do reino de Yujira. E o Prota falando, está na hora de corrigir meus erros. Começa a mostrar o vídeo pra ele, na videochamada, rindo da cara dele, como se não houvesse amanhã. E o Prota fala, tá bom, vocês assistiram tudo, hein, obrigado. E já vai desligando a chamada. E o Hakuna só rindo daquela cena, falando, foi beitado, né, parceiro? Mas o Prota fala, por favor, você pode me dar um lugar pra descansar hoje? Eu não aguento mais. O Hakuna fala que é claro, você tem alguma preferência sobre o lugar? Eu estava pensando sobre o ducado, já que você é o contribuidor fundador do reino, ou talvez um domínio soberano. O Prota fala que não, só um quarto já serve pra ele, mas ele tá querendo morrer desse jeito, é só vergonha atrás de vergonha. Já vai pegando uma cabaninha no meio da floresta, entra nela na força do ódio, assim que vai tirando sua roupa para ficar peladão. O que tinha dentro do seu bolso era um monte de pacotinho de chá. Já vai sentando para mexer no celular e ver o que aconteceu, falando que tá muito envergonhado, porque essa merda tem tantas visualizações. Quem deu autorização pro pessoal da Ga-1 simplesmente upar um vídeo meu desse jeito? Eu deveria processar eles por uso indevido de imagem, malditos. E o vento só batendo naquela janelinha. Mas falar, peraí, algo parece muito estranho. Eu já senti isso antes, não tô enganado. Poeira, que desgrama é essa? Ele não limpou o quarto antes de entrar nele. No arquipélago de Ura, na base de reconstrução da Ga-1, já tá o pessoal reunido numa tenda vermelha, onde pode rolar umas sacanagens. E o Taemin ficando muito puto e brabo ao mesmo tempo, falando
quê? Que merda é essa que tá acontecendo aqui, hein? O que diabos tá acontecendo com a ação da nossa empresa? O Xiongmi fala que isso tá acontecendo porque a guilda Mythologic espalhou uns rumores estranhos mais uma vez. E o Taimin puto, falando porque aqueles merda sempre fazem essa merda com a gente. Eles têm sido desse jeito desde que conseguiram o suporte do Congresso. Aqueles vagabundos espertos, manda o link disso. O Xiongmi fala que acha que eles querem nos dizer para compartilhar a missão de reconstrução de Yujira antes que nos ferre mais ainda. Só pode ser isso. Mas como a guilda mitológica do nada conseguiu toda essa influência Gaon desmantelada, mesclada com a guilda mitológica, que merda de artigo é esse que tá aparecendo? Porque o título é assim, mas o próprio artigo diz mestre da guilda Gaon. Não Taimin se apaixona pela mestre da guilda mitológica e persegue ela e pede em casamento. Que merda que tá acontecendo aqui? Isso é tudo mentira. Mestre da guilda Nan Taimin odeia Baek. Por quê? Porque ela tem uma bunda enorme e a porra do cabelo que bate na bunda. Isso nem faz sentido. Que desgrama é essa? Mas já vai escutando uma vozinha falando: e aí, tu acha isso mesmo, meu parceiro? É a Baek, falando que ele parece saber coisas sobre mim que nem eu sei. Você deve estar bastante interessado em mim, não é, garoto? E o Taimin puto falando: como? Nossos membros deveriam estar de guarda lá fora. Como tu passou? Assim que o Xiongmi vai olhar, todos os membros já estão descansando no seu modo baiano, falando: Baek, tenho certeza que você está ciente do que significa atacar os membros da nossa guilda. A Baek fala: calma aí, atacar? Eu não fiz uma coisa dessa. Eles caíram num sono por conta própria, sabe? E o Xiongmi só vai sentindo toda aquela aura, falando: que sentimento familiar e desagradável é esse? Baek e Seul, a número 1 no mundo de finanças da Coreia do Sul, filha da corporação Mythologic e a mestre da guilda Mythologic também, a mesma pessoa que colocou a guilda Mythologic no 4º lugar do ranking, quando ainda era apenas uma pequena guilda. E o Taimin puto, falando: ô Baek, sua canalha, o que você está tentando fazer? Não sabe que tá passando do limite? O Xiongmi fala que ela tem recebido suporte dos membros do Congresso recentemente, por isso ficou curioso sobre como ela conseguiu fazer isso. Isso deve ser magia, de dominação de mente. Isso não deveria funcionar em jogadores. Como é que tá fazendo isso? Eu preciso falar pro Taimin, mas meu corpo não consegue se mover. A Baek fala que não tem necessidade de tentar resistir, garoto. É igual aquela vez que ele foi possuído por aquele grande demônio. E o Prota já vem chegando, vendo o pessoal todo dormindo, falando: o quê? Que merda é essa? E o Taimin já vai ficando surpreso, falando: opa, você chegou, hein, chefe? E o Prota só dizendo que acabou de terminar a limpeza de casa, mas isso não é nada refrescante, não pode se segurar. Já vem entrando falando: e aí, meus parceiros, como é que vocês estão, hein? Mas já puxa o celular falando: você é um demônio. Começa a mostrar o vídeo, mandando o rei se recompor e acordar. Fala: maldito, você me ferrou com aquele vídeo, hein? E o Taimin paralisado, sem acreditar, falando: ué, o que eu fiz de errado? Você viu o vídeo? Aquilo foi pra te ajudar. E no cantinho tá só a Baek aqui com um sorrisão, falando: quem imaginaria isso, hein? Eu ia pegar informações do pessoal da Gaon primeiro, mas pensar que ele viria pra mim por conta própria. As pessoas chamam ele de Luz de Ujira, mas ver ele na vida real é bem decepcionante. Esse cara realmente derrotou o pecado da capital por conta própria. Você disse que era o Roeo, hein? Então, o pecado capital não deveria ser nada demais. Começa a se apresentar, falando que tem certeza que ele já ouviu o nome dela por aí, não é? É decepcionante, mas na verdade isso é até melhor, dizendo que está interessada nele. Vai ser capaz de ter Yujira toda pra ela, muito mais facilmente do que imaginava. Mas o Proto já vai metendo um tapão na mão dela, mandando ela tirar essa mão de rapariga dele. E a Baek sem entender, falando: ué, ele me ignorou? E o Proto só fala: o mestre da guilda tá em mim, hein? Não está fazendo sentido você explicar isso agora pra mim, hein? O Xiongmi fala que havia falsos rumores sendo espalhados sobre você ultimamente. Existem artigos dizendo que você só dá privilégios especiais pra guildas que são próximas a você. Não poderíamos ficar parados vendo todos esses rumores sendo espalhados, por isso nós upamos o vídeo. Senti muito se ele fez isso com a intenção de sanar o mal entendido. Não
pensou o suficiente sobre outras coisas. Prota fala certo. Os artigos falsos espalhados pela guilda mitológica e pelos congressos, certo? São esses malditos. E a Bayek ficando puto, falando como você pode me tratar desse jeito? Eu não acho que isso é muito educado. Como eu deveria interpretar isso, hein, meu parceiro? Prota fala, então você está bem ciente, hein, Bayek? Eu estou falando com a H1. Quem te ensinou que é educado interromper a conversa dos outros, hein? E a Bayek ficando puto, falando que tecnicamente foi você que interrompeu a minha conversa primeiro. Você não é fácil, hein? Tudo bem, humanos são apenas presas pra mim, uma sucubus. Até mesmo Roeu não conseguirá resistir a mim, não acha, meu garoto? Mas ele já vai ativando a sua habilidade inimigo natural. E o Prota só olhando, um demônio, tá de sacanagem, não vai adiantar. O pessoal TikTok já vem chegando, falando da tenda da H1. Peguem a câmera e comecem a filmar agora mesmo. Fala que a Bayek está aqui, vai ter um grande bafafafafá do Batista agora. Todo mundo precisa filmar. E a Bayek falando o quê? Como é que esse pessoal já chegou aqui? E o Xiong me só falando, eles finalmente chegaram, hein? Deu certo. Ei, Bayek, você achou mesmo que era a única que poderia manipular a mídia? Pagar por manchetes, notícias, campanhas de jornais? Isso não serve, otária. Você pode ter o Xandão quebrando todas as notícias. Você não sabia que ultimamente a mídia real dá mais atenção pro YouTube, sua otária. E o pessoal tudo babando, falando que tá esperando alguma coisa acontecer. Vai ter muitas doações se der certo. E o Prota sem entender que merda que tá acontecendo aqui, hein? Que diabo, esses caras são nojentos. E a Bayek só olha falando, bom, não deu certo. Não vamos conseguir conversar direito nessa situação. Deveríamos ir conversar em outro lugar, você não acha, Li Roeu? E o Prota só olhando pra ela falando, tá de sacanagem. É claro que não. Todo mundo só olha falando, que? Não acredito que ele fez isso, mas ele realmente fez. Prota fala que não arranja tempo para aqueles que não marcaram hora com antecedência. Se você quer falar comigo, volte outra hora quando aprender boas maneiras, sua otária. E o pessoal só rindo que ele acabou de rejeitar a Bayek. Não acredito nisso, vai dar muito conteúdo. A Bayek Show tem 14 milhões de seguidores no seu Instagram e várias marcas querem patrociná-la, até mesmo a Adidas, todo mundo quer dar pra ela. Ela é a razão de fazer a marca mitológica se tornar mais famosa e esgotar rapidamente. Ela é basicamente um mito em pessoa. Todos gostam dela, todos desejam sua validação e todos querem ela, só os gado. Então por que várias notícias no YouTube dizendo que ela foi rejeitada friamente pelo Roeu? Porque a sedução dela não funcionou, é isso que ela fica dizendo que não pode perdoar. Não funcionou nele porque ele não é gado. A Sucurbo fala que não vai perdoar ele, não vai perdoar ele. Você ousa me fazer de boba da corte, você vai me pagar. Mas no espelho, a Bayek manda ela parar com isso, já chega dessa merda, tô cansada disso. Mas a Sucurbo manda ela calar a boca, fica caladinha, sua otária. Foi você que implorou pra que eu te ajudasse e agora você quer bancar a dona do corpo? Sua pobrezinha, você quer a minha ajuda, não quer? Você pediu a minha ajuda, você pediu que eu te salvasse naquela vez, não é? Você disse que queria se vingar daqueles que te desprezavam e te odiavam, garota. Você disse que faria qualquer coisa por isso, não foi? Eu fiz tudo o que você queria, então qual é o problema? A Bayek fica dizendo que eu nunca quis algo assim, eu não queria que chegasse a esse ponto. A Bayek fala que não é o Roeu que deveria morrer, mas sim esse monstro horrível. A Sucurbus fica perguntando o que ela tá falando. Você acha que conseguiria estar nessa posição sem mim, sua idiota? Até o seu pai te chama de erro, sua otária. Você deveria ser grata à minha presença. Mas a Bayek é poucas ideias. Já pega um caco de vidro e lasca no pescoço. E a Sucurbus perguntando que diabo é isso? Porque meu corpo tá se movendo sozinho. A Bayek fez isso comigo. Por quê? Você ficou louca? Você está protestando contra mim agora, maldita. Ela ficou maluca, esfaquear o próprio pescoço. É doida, né? Ela precisa saber quando parar. Isso poderia ter matado ela nessa mesma hora. E começa a sentir o sangue vazando. Falei, eita, eu acho que eu tô ferrada, hein? E a Sucubus sem entender o que tá acontecendo, falando que deu riqueza e fama pra ela, fez tudo o que ela queria e também deu tudo o que ela queria, fez com que ninguém pudesse menosprezá-la de novo, como ela quis esse tempo todo. A Bayek fala que não, foi eu mesma que fiz isso, sua otária. E a Sucubus sem entender, falando, ué, não foi eu que fiz?
Tudo que você fez só foi possível porque eu era filha do céu da Mythologic. É por isso que você está com medo agora. Porque não importa se você possui outra pessoa. Porque você sabe que não é nada sem mim, não é? A Sucubus fala que isso é perigoso, já perdeu sangue demais. Está perdendo suas forças. Pergunta do que diabos ela tá falando. A Bayek fala que ela está com medo de ficar sozinha. Eu tenho certeza disso. Mas eu não me importo de morrer. Tacando o vidro mais uma vez no seu bucho. Começa a lembrar do Royou, aquele gato do cabelo branco, falando que naquela hora eu tenho certeza que ele tava olhando pra mim. Dentro desse corpo, ele viu apenas a minha pessoa e não você. E o Prota falando que volta até mim, Bayek. Eu tenho certeza que você vai gostar disso. Lee Royou, eu tenho certeza que ele tava falando comigo naquela hora. A Sucubo fala que não vai morrer desse jeito. Não pode deixar isso acontecer. Ela vai se vingar do Royou, tem certeza disso. E por que os humanos são tão fracos? Só porque furou o pescoço e o bucho, não consegue se curar, não tem poder suficiente. Precisa absorver alguma coisa. Já começa a querer sair do quarto toda bagaçada. E o guardião nervoso falando, senhorita, que sangue é esse, hein? Espera um pouco. Digamos que o guardião não tem um final muito bom. Acaba indo Jeff. No quarto do Prota de noite, ele só de boa fala, peraí, tô sentindo uma energia estranha. A sua habilidade inimigo natural já vai se ativando. Fala que droga, hein? Não posso tomar meu chá em paz, velho. Se esgueirando numa hora dessa, sem nem ter permissão, você continua sendo rude como sempre. Entre, seu demônio desgramado. Você não era a convidada que eu estava esperando, mas tudo bem, eu vou ser gentil com você. E o Prota nervoso, cadê ela, hein? Onde tá esse bicho? Acha que nenhum demônio faria visita tarde da noite, né? Deve ser só uma impressão sua. Mas a Bayek já aparece na janela falando, e aí? Você é mais afiado do que eu imaginava, garoto. O grande Feu fala que ela aparece na janela das pessoas no meio da noite. Essa é a educação que você recebeu, maldita. A Bayek fala que é mesmo educado, hein? Você me disse pra ser mais educado. Eu tinha esquecido disso. Mas sinto muito, eu esqueci. O Prota fala que não consegue mais ver a silhueta da Bayek. O que aconteceu? Será que ela foi selada? Fala que não vê a Bayek. O que aconteceu, hein? Fala pra mim. A Sucubus só fica falando o quê? Do que você tá falando, meu parceiro? Eu tô bem aqui. Ou você tá falando da menina morta, hein? Dessa garota, ela já era meu parceiro. Ela se esfaqueou do nada igual uma vadia maluca. Talvez ela tenha morrido de choque. Eu também não sinto mais ela. Bom, o que você esperaria de uma vadia como ela, hein? A puta estúpida, ela realmente pensou que poderia fazer alguma coisa contra mim com aquele tipo de ameaça. E o Prota pensando, ela tá morta? Eu acho que sem chance, hein? A Sucubus pergunta se ele quer ouvir algo interessante. Ela morreu por sua causa, sabia? Ela continuava falando bastante besteira. Algo como ser o único que realmente viu ela no meio da escuridão. Ela era uma garota bastarda, um fruto de uma traição do pai dela. Aquele artigo saiu quando a Bayek tinha apenas 8 anos de idade. Ela não teve que fazer nada para a mídia prestar atenção nela, já que ela era filha de um famoso. Ela sofreu bullying na escola e no bairro, em todo lugar que ela ia. No fim, sua mãe acabou se dando fim por causa da depressão. E sabe o que o pai dela disse no final de tudo? Dizendo que mesmo que a garota seja um erro, não pode deixar essa criança crescer sozinha, sem nenhum dos pais. Por isso ia cuidar dela. Começa a rir que nem maluco, falando, haha, tá vendo isso? Alguns anos depois ela despertou como uma jogadora, por isso ela teve que trabalhar até não poder mais, nas rupturas. E ela fez exatamente o que ele disse, porque ela queria ser amada pelo pai. Isso era tudo que ela queria. Ela estava indo bater de frente com as pessoas que a desprezavam e odiavam, dizendo, eu sou a filha do Baek Joseong. Era isso que ela queria ouvir, e ia se vingar daqueles dedos que mataram a mãe dela também. Mas ela realmente não era nada de especial, até no fim dela. Ela disse que ia te retribuir, já que acreditou nela. Isso não é burrice demais? Ela morreu por nada. Mas o Prota já começa a ficar puto, falando, calado, seu verme insolente. E a Bayek falando, o quê? Tu me mandou calar a boca? E o Prota putão, falando, você ousa falar comigo sendo um mero demônio. A sua arrogância não tem fim, não é? E a Bayek falando, o quê? Que diabo é isso? Como é que ele pode ser tão intimidante? Essa emoção, como o humano consegue ser tão forte? Prota já manda ela sair agora mesmo. Não quer mais ver ela. Eu não converso com presas, sua fracote de merda. E o Protinha aqui falando, ué,
que tá acontecendo? Tô sentindo um negócio diferente. O que é isso? Onde é que ele tá? O ritual de exorcismo foi ativado. Mas isso é estranho. Não havia nenhum sacrifício. Então como foi ativado? Começa a ver um garotinho de cabelos brancos na sua costa. Vê o grande feu de boa, conversando com seus pais. Fala que aquela criança é o grande feu, hein? Todo felizinho. Então esse é o reino da mente do grande feu, não é? Começa a sentir uma dor no coração. Pensa que tá tendo um infarto, mas fala que é novo demais. O seu peito começou a doer do nada. É como se alguém estivesse apertando ele. Lembra mais uma vez, quando o grande feu ficou adulto. Falando, caramba, olha ele ali. Todo Sede virou o Sasuke agora, só porque toda a sua família foi morta, ó, onde já se viu, moleque Sad Boy à toa, mano, nem existe isso. Fala, caramba, isso é uma memória do passado, isso foi o que o grande feu sentiu. É como se ele estivesse sentindo a mesma coisa por causa da nossa sincronização. O ódio daquela época, é isso que tá vindo por todo o seu corpo. O grande feu muito puto da vida. O ódio que fez ele jurar matar demônios pelo resto da sua vida. Como um demônio ousa insultar o orgulho de um humano em sua maldita? Como você ousa rir de um humano que arriscou sua própria vida para tentar retribuir um favor? E por perder o seu orgulho, até você, um demônio imundo, tentou pregar uma peça nela? E a Baek aqui se tremendo, mais que mendigo com frio. Alguém dá um casaco pra esse cara e fica perguntando de joelhos: como ela vai pagar por esse pecado? Só posso pagar com a minha morte. Como eu tentei lutar contra esse cara. O Prota já manda ela tomar umas ferradas no meio do seu bumbum. Já manda ela se levantar e pergunta se a Baek consegue lhe ouvir. Fala que viu o orgulho dela. Parabéns, garota. Foi incrível. A Baek já levanta o rosto, toda chorandinho. Prota fala, caramba, ela deve ter passado por maus bocados, hein? É melhor ela descansar. Mas o grande feu fala, garota, levanta, vai pra casa e chore lá. Não vai chorar aqui na minha casa, não. Mas a Baek acaba desmaiando, falando, que? Não acredito. Tudo que eu queria era tomar um chazinho e descansar, mas não adianta. Ela disse que tinha sido esfaqueada, mas não vê nenhum ferimento. Mas algo faz sentido, já que ela desmaiou, não é? Precisa deitar ela em algum lugar, para que ela possa descansar um pouco. Mas a Jéssica já abre a porta na força do ódio, falando, senhor Ryu, tem alguma coisa acontecendo. Estávamos fazendo uma ronda, porque sentimos a presença de um demônio. Você está bem? Mas fala, peraí, meu Deus, você tá passando a mão numa garota? Senti muito, não sabia que ele estava com a namorada dele aqui. Não sabia que ele estava tirando a coberta dela pra fazer alguma coisa. E o Prota tentando explicar, falando que não, eu tava colocando a coberta. E por que vocês estão me atacando desse jeito, hein? E a Jéssica falando, caramba, enfim, eu sinto muito, a gente vai sair agora. E o Enoch começa a chorar e vai embora correndo, falando, Roeo, seu idiota, eu te odeio. E a Jéssica ficando triste, falando, que Enoch? Espera aí, parceiro, eu não sabia que tu era gay. Depois de um tempo, o Prota já começa a sentar no sofá e refletir sobre a vida, falando, que diabos, porque esse dia tá durando tanto, que merda é essa? Ele acha que na verdade foi melhor quando ele lutou contra o pecado capital, tá tudo dando errado ultimamente. Ele não tem bom pressentimento sobre essa nova mensagem que ele acabou recebendo na filial coreana da Uau. Já tem o pessoal tudo feliz, falando, nossa, olha o que aconteceu aqui. Mais uma nota de atualização, falando, puta merda, isso é coisa grande. Frost é a maior metrópole de Arcana. Mercado, lojas de ferreiro irão abrir também. Olhe para os comentários, isso vai ser grande. O Sunbai fala que sim. Na verdade, essa atualização é um pouco aliviante. O TikTok já fica feliz, falando, pessoal, vocês viram notícias da atualização sobre o Frost? Finalmente, uma atualização de uma metrópole para todo mundo. Vai ter bastante conteúdo agora. Hoje em Arcana, uma live de emergência. Já começa o Bonner, vindo até vocês com as notícias sobre a atualização da cidade, do norte de Frost. Tá todo mundo animado para essa atualização, meus parceiros. Talvez isso seja o começo da retomada da humanidade para todo mundo. E o Prota só olhando aquilo, falando, que notícia é essa? Tá de sacanagem. Tem um rei demônio na cidade de Frost, aí é pra acabar tudo.
Um rei demônio no meio de uma cidade é impossível. Que um Lorde Demônio, né? Isso seria muito raro. O Grande Feu só falando rei demônio. Isso me lembra de Arc-Chan, hein? Rei demônios são os verdadeiros arqui-inimigo do caçador de demônio. Naquela época, ele jogava arcana durante o treinamento de caçadores. E o instrutor só falando, bom, rei demônios são fortes. E não são pouco fortes, eles são muito fortes. E existe muito deles. Eles têm um sistema de rank. Não foram muitos caçadores que sobreviveram ao cruzar com um rei demônio até de nível mais baixo. Por isso, é melhor você estar preparado. Esses são os nomes dos rei demônios que conhecemos até agora. E sua descrição manda ele memorizar tudo e guardar todas as imagens. Ele ia testar ele depois de 2 horas de novo. Prota fala que droga. Depois que viu que era uma missão que ele não precisava fazer, agora tá ferrado. O Grande Feu fala que esse foi um tempo muito importante que nos permitiu obter um conhecimento bem precioso. Pelo menos aquilo vai ser útil. A vida é uma caixa de surpresa. Mas ele recebe um novo comentário. Ele posta pra todo mundo se preparar bem, senão vai dar merda. E precisam ser cautelosos com os NPCs da cidade. Ninguém vai levar a sério se não fosse ele escrevendo. Mas que seja, se ninguém ligar, quem vai se ferrar é eles. Frost é uma cidade metropolitana. Nada de ruim vai acontecer. Até mesmo o Rei Demônio não conseguiria fazer o que quiser, certo? Ele tá ansioso por essa atualização. Os restaurantes de Frost eram muito bons também. Ele deveria fazer uma visita. Ele deveria dar uma olhada no item que ele pediu à Torre dos Magos. Mas fala, pera aí, a Torre do Mago deve cobrar muito caro por item customizado. Está tarde, acho que vai dormir um pouco. Mas fala, droga, eu não consigo dormir por causa da merda daquela publicação. Que desgraça que eu fiz, hein? Já vem chegando um pombo cabeçudo, falando que tá com a entrega da Torre dos Magos. Você é o Roeu, certo? Mas já fica puto na hora de ir embora, falando que as pessoas têm preguiça de entregar as coisas pessoalmente, deixando as coisas irritantes pra mim. Vou me embora dessa merda de emprego. Mas o Prota fala, enfim, esses são os itens que eu pedi. Chegaram em boa hora. Ele não vai ter que ir na Torre dos Magos buscar. Vejamos o que ele conseguiu. Primeiro, um anel de esmeralda pura. Regenera a vida quando ele é atacado. Fala, caramba, é muito bom. Mas tem umas condições. Ele só precisa ser atacado e ele vai regenerar sua vida. Isso é muito bom. Como esperado da Torre dos Magos, eles criaram um item incrível. Mas isso deve ser caro. Acha que um item de cura diferente com condições similares valeria algo na casa dos milhões. Quanto é a taxa pela produção disso? Ele precisa saber quanto ele tem no banco. Agora chegou a vez de ver o outro, o lencinho, uma obra-prima que fica encaixado no seu bolso. Ele fala, caramba, parece que eu tô sendo exorcizado por essa coisa, hein? Fica com medo, falando que achou que seria exorcizado. Acha que viu a palavra obra-prima. Deve estar enganado, não pode ser isso. Até onde ele sabe, obra-prima é bastante raro. Valeria algo em torno de alguns trilhões, uma coisa dessa. Ele não se importa com o valor que quer, apenas queria o melhor. Começa a se lembrar disso. A taxa de produção tá dentro de uma cartinha. Fala que se ferrou. Se ele não conseguir pagar, ele não vai perder todas as coisas que ele tem, certo? Será que agora eu tô ferrado? O Grande Feu fala, bom, até que eu gostei disso, hein? Ficou bastante bonitinho no meu bolso. Ficou legal. E o Prota tá falando, bom, já que o Grande Feu gostou tanto, o que eu posso fazer, né? Vai distribuir os pontos que ele ganhou por exorcizar Surcubus, que estava possuindo a Baek. Vai botando tudo em sorte, mais uma vez. Fala que agora a única coisa que falta é rezar para que isso funcione. Por favor, querida sorte, me ajude com o preço. O Grande Feu fala que parece que o Marcelo mandou um colete de presente. Ele combina com o lenço, que sorte boa. E o Prota tá falando, droga, não era essa sorte que eu queria. Mas fala o que foi agora, hein? O que tá acontecendo? Já recebe uma missão e ele fica todo paralisado, falando, o que? A missão foi adiada, ele precisa completar a missão anterior. Fala, que droga, tem uma missão antes dessa? O que será que é isso? No Japão, no QG da guilda em Nazuma, já tá o pessoal putão, falando que estão perdendo no rank da H1. De guildas, por que isso? O que pode ser mais vergonhoso, em seus malditos? Isso é basicamente a mesma coisa que trair a gente. O Zag fala que sabe, ele vai garantir que vai recuperar tudo em Frost, podem ter certeza disso. Mas o patrão não gosta muito, falando que se ele falhar novamente, é melhor ele se preparar para cometer o Harakiri, entendeu? Fique esperto, meu parceiro. Assim que vão saindo, já tem uma mulher maromba toda grossona. E o óculos fala, mestre, tá tudo de boa. O Zag fala que sim, Frost apareceu no mar próximo a Hokkaido. Isso é confidencial, por isso
Não podem dizer pra ninguém de forma alguma, e alguém de fora da guilda. O governo japonês vai ganhar tempo pra gente. Vamos fazer questão de aumentar a nossa influência em relação com o Frost. Nesse meio tempo, o Oculus fala que isso é errado. Nós vamos impedir que os outros jogadores se aproximem. Nem nós sabemos se Frost é segura ainda. Mas o Hizagi já fica putão, metendo a porrada no prédio, falando que Frost é uma cidade feita por bárbaros. E o Tainin da Gaon é o bárbaro número 1 do rank, parceiro. Nós perdemos para Gaon no território de Ascura e em Yujira também. Não haverá uma próxima vez. Nós devemos ficar acima da Gaon, entendeu, seu maldito? Ordene que todos da Inazuma venham para Hokkaido agora mesmo. E senhor analista, se você não quiser cometer o harakiri no meu lugar, cuidado com essa atitude, viu? Todos são tão casuais sobre tudo isso, porque não são aqueles que assumiram a responsabilidade. Só que o analista já acabou vazando antes que Frost vai aparecer em Hokkaido. É tarde demais, ele vazou o assunto. E o relatório já vai sendo recebido por outra guilda, dizendo que vão colocar na notícia agora mesmo. A Choquei já começa a ficar escrevendo, falando, vamos assumir rápido e falar que chocou. Streamer vaza conteúdo de novo mapa que vai sair em Frost. Começa a escrever todas suas notícias falsas como sempre, para ganhar mais visualização. O Lux já recebe a mensagem, manda todo mundo da guilda se preparar. Eles vão partir agora mesmo. A Shining já vai chegando. A Raulzinha já chega gritando, falando que eles têm que se preparar agora mesmo, pegar roupa de frio e ir pra Hokkaido, senão vão morrer congelado. E o TikTok falando, pessoal, Frost tá em Hokkaido, a notícia já vazou pela Choquei, não é confiável, mas vamos seguir. Na cidade do norte, em Frost, é uma cidade onde você pode obter a classe de bárbaro. Era uma das bases principais quando o Arcana costumava ser um jogo. Existem ferreiros, NPCs e histórias diferentes. Não é à toa que as pessoas estão ansiosas, chamando ela de começo de retorno da humanidade. Se o conteúdo da cidade ainda for o mesmo como era no jogo, então essa cidade vai ser de grande ajuda para todos os jogadores. Entretanto, em Hokkaido, todos os guardas do Japão já estão fazendo uma barreira em frente ao portal para ninguém entrar. E o Taimi ficando muito puto, falando, como é, amigo? Do que diabo vocês estão falando? Vocês enlouqueceram da cabeça, certo? Fala, irmão, eles querem passaporte da gente. Nunca me pediram passaporte depois de eu ter virado um jogador. O Xiong me fala que isso deve ser um erro. Fala, e aí, meu parceiro? Mas o guardião é poucas ideias, falando que sente muito. Mas você não pode entrar sem um passaporte. E o Xiong me sem entender, falando, ué, você tá de sacanagem, hein? Eles não estão deixando ninguém entrar. Eles selaram basicamente tudo. E não é só a gente, é com o mundo todo. Não quer deixar ninguém passar. E aqui tá Inazuma correndo que nem maluco. O Hizagi fala pra todo mundo ir rápido. Eles não têm muito tempo. Nós vamos chegar lá primeiro. Mesmo que seja por 10 minutos de diferença. A gente vai chegar. Ficar todo feliz, falar, levei vantagem. Mas em poucos segundos, eles vão perdendo todo o sorrisinho na cara. Na frente deles, vamos dizer que o pessoal da cidade tá tudo dormindo num monte de rodinha gigante. E o Hizagi falou, o que? Isso é Frost? Não era isso que ele esperava. O Jorginho já começa a passar mal, falando, Hizagi, o que foi que a gente fez, hein? Quando ia falar pra todo mundo sair fora, não dá tempo. Eles já atravessaram por uma grande unha de uma mulher que vende seus conteúdos na internet. O demôniozão sorrindo, falando, eita, lanchinho. Obrigado, meu parceiro. Os outros figurantes já começam a querer correr, falando que vão dar um fora daqui. E o Hizagi fica paralisado, falando, não levei tanta vantagem agora. Ferrou, hein? E o demôniozão sorrindo, falando, meu lanchinho preto. Harakiri não era um problema, agora eu tô ferrado. Mas algumas horas antes, na mansão do Ryo, no arquipélago de Jura, a Baek continua dormindo, dando seu sono e começa a ter um pesadelo, vendo que o Prota deu uma mãozada na cara dela. Fala, que diabos, como é que eu tô vivo, hein? E por quanto tempo dormi? Nada faz sentido, que estranho. O que eu deveria fazer? Eu tô com tanta vergonha. Ele me disse que eu sou ótima, mas eu chorei que nem uma criança. Eu estou em dívida com ele por salvar minha vida, mas isso foi tão rude da minha parte. E o Prota só de boa, tentando analisar aquela missão que ele recebeu. Isso significa que o Rei Demônio já está agindo naquela cidade. A missão falha quando o medidor chegar a 0. Ele não vê nenhum medidor ou coisa do tipo ainda. Será que ela só aparece quando ele chegar na cidade? Mas ele deveria ir andando logo. Ele deveria acordar a Baek agora mesmo. Mas ela já tá na frente dele, toda envergonhada. Fala, então você já acordou, hein? Faz algum barulho da próxima vez, mulher, que tá mata do coração. A Baek fala que queria agradecê-lo. Você não só salvou a minha vida, como também me ensinou boas maneiras.
Então, eu estou com uma dívida com você, eu vou pagar de qualquer forma, é só você me pedir. E o Prota se perguntando se é realmente a mesma Baek de antes, que coisa estranha, hein? Mas qualquer coisa, a carta com a taxa de produção do item, é isso mesmo, ele aumentou seu status de sorte. Rezar é a ciência pra tudo, grande feio seu gênio. Assim que olha a carta, é grátis pra quem é um mago da torre. Fala, droga, essa era aquela função que ele desbloqueou antes. Marcelo, eu te amo também. Mas espera, então eu não tenho nada pra pedir da garota. Será que eu deveria pedir por pacote de chá de alta qualidade dos alimentos da Mythologic? Mas já vem chegando o Arco, falando, e aí parceiro? Você já tinha uma convidada aqui, não é? Parece que os rumores que o Enoch foi rejeitado por você eram verdades também. E o Pro tá pensando, o quê? O Enoch é gay? Mas o Arco fala, Vossa Majestade, tem algo pra dizer pra você. O Hakuna fala que tinha algo pra falar, então os cavaleiros me escoltaram até aqui. E o Pro tá se perguntando por que cada vez tá chegando mais pessoas, hein? Na mesma hora, Baek já muda, falando que rude da minha parte. Eu deveria me apresentar, não é mesmo? Me chamo Baek da Guilda Mythologic. Eu cumprimento a sua majestade do reino de Jura e o Capitão Arco. E o Pro tá perguntando, ué, que diabo é isso? Mudou muito rápido, hein? O Arco fala que ela deve ser a Baek. Já escutou bastante sobre ela. Você é tão bonita quanto dizem. Mas o mais importante, tem outra coisa pra dizer. O Hakuna fala, querido Salvador, eu sei que está tarde, mas eu gostaria de pedir a sua preciosa informação. E o Prota, ué, o que foi, hein? Fala pra mim. E a Baek só pensando, que? O rei de Yujra não só veio aqui pessoalmente para ver ele, como também está pedindo seu conselho. Royo deve ser uma figura mais importante do que ela imaginava. O Hakuna fala que alguém de Arcana veio visitar eles, dizendo que queria um novo começo em Yujra, mas a sua história de comportamento em Arcana é bastante problemática. Por isso, eu queria te perguntar o que eu deveria fazer com ela. Se estiver tudo bem para você, eu irei trazer ele aqui agora mesmo, para que a convidada que escalou as muralhas do reino no meio da noite possa se explicar. E o Prato fala, bom, Baek é basicamente uma invasora aqui, é por isso que o Hakuna veio também. Fala, Baek. E a Baek nervosa falando, droga, a minha voz falhou, que constrangedor. O que foi? Prota fala que ela deveria voltar pra casa e escrever um relatório de quanto a Mythologic pode fazer pelo bem do reino, entendeu? E traga pra mim na próxima vez que a gente se encontrar. Espera que isso seja o suficiente para o Hakuna se acalmar um pouco. A Baek fala assim, um relatório tudo bem, na próxima vez que nos encontrarmos, então isso significa que a gente vai se ver de novo. Mas o Prota já começa a olhar com uma cara toda feia e ela fica falando, não, desculpa, por eu ter um pensamento tão desagradável como esse. Prota fala, Hakuna, eu sinto muito, mas eu preciso sair agora mesmo. E o Hakuna perguntando, onde é que você vai, meu parceiro? Prota fala que vai pra Frort. E o Arcon já fica com medo, falando, que Frort? Por que precisa ir pra lá com tanta pressa? Por favor, explique um pouco mais. Prota fala que um rei demônio acabou aparecendo, sabe? A missão já começa a diminuir rapidamente, ele tem pouco tempo para salvar o pessoal. De volta ao presente, Hokkaido, em frente à ruptura de Frort, o pessoal continua sendo barrado pelos guardas, e o Taimi ficando cada vez mais puto, falando que algo parece muito estranho, seu canalha. E o guardião fala que não, ele não pode entrar sem um passaporte, e o Taimi brabo, falando que algo está errado. Conhece aquele desgraçado do Rizag, eles já entraram em Frort, não foi mesmo? Mas olha pro rank de guildas, continua o mesmo. Se eles fizeram algo lá, o rank teria mudado, mas ele não mudou, seus abestados, não adianta. O Lux já chega falando, bom, eu não queria interferir porque isso é constrangedor, mas eu também acho que isso tá errado, viu? Você sabe que isso vai contra as regras da UAA, sabe? Isso pode se tornar um problema internacional, você quer ir pra uma guerra, tudo bem pra você. E o Taimi falando, caramba, olha aí a ameaça americana, hein? E o guardiã só recebendo uma mensagem falando, como é, amigo? Sim, senhor, pode passar. A tropa já começa a entrar em retirada. Todo mundo precisa sair o mais rápido que for possível. Informação. E o Taimi sem entender falando o quê? Eles estão saindo? Esse é o poder da América? Mas eles já vão recebendo um vídeo do drone. E o Lux já vai ficando com medo falando o quê? E a guilda Inazuma. Todo mundo tá sendo massacrado pelos demônios. E o Cleitinho falando, Rizag ferrou. O governo diz que vão mandar bombardeiro pra cá. E o Rizag mandando todo mundo ir se lascar.
E se ele quiser vir pra cá atrapalhar a gente, já que essa ruptura é próxima da Terra, tem certeza que eles podem trazer armas modernas, mas isso mataria a gente também, aquele velhote. Então é desse jeito que ele vai agir, hein? Que maldito. O Cleitinho que tava no telefone acaba sendo dividido em dois, e o Rizag nervoso Kojiro, meu amigo, não acredito. Todo mundo começa a ser bagaçado e eles ficam pedindo ajuda do capitão. E o Rizag paralisado, falando: caramba, eu fui ganancioso, hein? Não levei vantagem. E o demônio já tá perto, falando que agora só chegou a vez do cabeludinho, hein? Te deixamos por último, meu parceiro. Mas no último segundo, o Prota já aparece usando seu poderzinho, falando: Taemin, é sua hora de brilhar. O Taemin já passa pelo demônio, cortando o cabeção dele bem no meio, falando: e aí, parceiro, seu desgraçado miserável, bem feito, eu achei foi bom que isso aconteceu com vocês. Quem mandou ser uma vadia mesquinha, eu ia apenas deixar você morrer. Você deveria ser grato a Royou, seu canalha. E o Rizag só olhando, falando: Royou? Por quê, hein? Aquelas pessoas no topo do penhasco são os nossos reforços. E os TikTok que nem devia estar ali no meio, só filmando, falando: que? Aquele é o Rueou, deixa eu tirar uma foto dele. E aqueles caras atrás dele são os cavaleiros de Leon Art. Eles estão aqui pra ajudar a gente. E o Archon falando que só acreditou que tinha um rei demônio Frost porque foi Rueou que disse. Mas ele não esperava que a própria cidade estaria em um estádio tão crítico como esse. O Sr. Rueou sabia disso e estava indo salvar Frost por conta própria, hein? E o Prota só pensando: caramba, eu tinha uma ideia, já que o medidor apareceu do nada. Mas isso é uma merda, ele estaria ferrado se tivesse vindo aqui sozinho. Fala que sua arrogância me faz rir. Eu faria questão que você enfrente a morte que merece. Acho que seria eu que enfrentaria minha morte com tanta vergonha. Mas que bom que o Senhor Arco também veio, não, hein? Algumas horas antes de acontecer isso, na residência do Royou, no arquipélago, o Hakuna falou: não, Salvador, você não pode fazer uma coisa dessa. Eu não estou duvidando das suas habilidades, mas o rei demônio é perigoso. Não pode mandá-lo sozinho de jeito nenhum. Vai reunir uma força para acompanhá-lo, por isso adie sua partida por enquanto. O Archon falando que a sua majestade estava certa, a sua vida pode estar em perigo. E o Prota só pensando: minha vida? Demônios devem ser eliminados, minha vida não importa. O Archon já é tocado por essa frase na sua mente, falando que demônios são feitos para serem mortos, não existe outra opção. Fala: realmente, você disse a mesma coisa naquele dia, então eu não posso te deixar isso sozinho também. E o Prota nervoso porque o medidor de sobreviventes está diminuindo, falando que precisa ir agora mesmo, por favor. O Archon fala que a sua promessa era de eliminar todos os demônios no mundo antes de retornar para sua majestade. E se é a sua espada enquanto eu estiver aqui, meu parceiro, eu não esqueci da minha promessa. Você reforçou a minha determinação. Conforme você deseja, eu serei a sua espada. O Hakuna fala que desse jeito é ótimo. Está aliviado que o Sr. Hakun também vai acompanhá-lo. Prota fala: certo. Então quem vai ser o seu guarda-costa, hein? A Baek já se mete falando: eu posso fazer isso. Eu me entremeti bastante em Ujira e com o Royou também. Por favor, me deixe compensar por isso. O Hakuna fala que tá decidido. Vamos fazer desse jeito as coisas. Eu rezarei pelo seu retorno e que volte em segurança. E por favor, mande minhas saudações para Frost também. Prota fala: certo. Todos, hein? Acho que não terei outra escolha a não ser respeitar os seus desejos. Então, vamos embora agora mesmo. Podemos se apressar, senão vai dar merda. De volta ao presente em Frost, na frente do portões do sul do castelo. A localização atual: de um lado tem a entrada que tá a guilda Inazuma, do outro lado tá o Prota, apenas segurando ele. E tá aqui o Rizag apenas olhando pra cima, falando: caramba, não, Taemin, o que você quis dizer com você deveria ser grato ao Royou, hein? O Taemin fala que é simples. Assim que ele chegou pelo portal, ele disse que a prioridade deles era resgatar todos os sobreviventes. Nós só queremos estar com bons termos com ele, por isso que a gente obedeceu. Não é ruim sobrevivente também, por isso eu não tive objeção em seguir a ordem daquele cara. O Rizag fala: caramba, mesmo que nós estivéssemos tentando destruir toda a Frost quando a nossa terra natal, que tolo eu fui, hein? Nós somos rivais, porque ele é desse jeito, cara, como esperado dos cavaleiros de Neon Art. Prota fala que eles se livraram de todos os demônios na frente do portão rapidamente. Acha que eles não são chamados de mais fortes do Império à toa, é claro. Eles conseguiram facilmente chegar ao portão graças a eles, certo? Já começa a preparar seu poderzinho, falando: toma aqui minha magia. O Lux só olha falando: caramba, o que esse cara vai fazer, hein? Sente de longe, de outra parte do portão. De um lado tá a guilda Inazuma, no portão oeste tá a Shining entrando na outra portinha.
A Camila fala, o que foi, hein, Lux? Onde a gente tá indo? Passamos por bastante portões até agora. O Lux fala, caramba, eu vi uma publicação muito engraçada no site de Arcana. Era um absurdo sobre Forte. Ele só pegou umas 10 visualizações, mas ele continuava publicando a mesma coisa. Normalmente ele apenas teria ignorado, mas ao ver alguém que disse a mesma coisa assim que saiu do portal hoje. Tem um rei demônio naquele lugar, a gente precisava se preparar para isso. Aqueles que querem fugir, fujam agora. Aqueles que lutarão, priorize o resgate de todos os sobreviventes. Foi isso que ele escutou. E o TikToker aqui, todo envergonhado, falando, droga, eu fiquei tão animado com a atualização de Forte que passei a noite pesquisando sobre isso e esqueci de dormir. O Lux fala que, honestamente, achou que o Royou estava um pouco abaixo dele, mas parece que ele estava completamente equivocado, hein? E o Taimi só olhando toda aquela luz na cara dele, fala, caramba, o que é isso? Magia de luz, interferência, é que o Prota vai usando na frente de todo mundo. O Jorginho fala que não, essas coisas são diferentes, gotas de água, o Prota já vai usando seu manifestar para controlar as gotas de água também. E a Jessie só olha e fala, caramba, uau, que coisa bonita. O castelo inteiro começa a ficar congelado. Ela fala que isso é uma magia muito linda, é uma pena que ela não pode tirar uma foto disso nesse momento. Tem certeza que todos os magos que estão vendo isso estão pensando a mesma coisa. O Lux continua dizendo que estava completamente enganado. Royou, aquele desgraçado, é um verdadeiro monstro. O Prota já começa a congelar o portão. E o Cleiton nervoso falando, caramba, o homem é forte, hein? Nunca que eu fico na frente dele. E o portão já fica todo aberto e tudo tá destruído do lado de dentro. E o Arco só olhando a notificação que aparece na sua frente. Para todo mundo que tá presente no local, uma mensagem aparece pedindo para eles recapturarem o castelo de Forte. O Lux fala que isso é uma missão de campo. Sabia, assim como uma publicação dizia. O motivo dele passar por todos os portões é a melhor forma de conseguir mais pontos de contribuição também. O Royou já está no portão do sul, por isso eles não iam ganhar muita coisa indo pra lá. Por isso que eles correram para o portão oeste e ganhar mais ponto também. O local continua todo congelado, mas tudo tá destruído. O Arcon fala que finalmente o portão abriu, certo? Você realmente me surpreendeu toda vez. Eu nunca vi um ataque de cerco como esse antes. Se você apenas desse ordem de atacar, os portões estariam na linha de frente também. Prota fala que não, tem alguma coisa estranha. A energia desagradável ficou mais forte após o portão ser destruído. Tem alguma coisa ali. E o Taimi felizão falando assim, ô Royou, se você der a ordem, a gente vai entrar na linha de frente agora mesmo. Mas não se preocupe, eu vou te dar todos os pontos de contribuição, pode ter certeza disso. Mas o grande Feu já fica nervoso no Taimi. Espera aí, meu parceiro, recue. Esse lugar está cheio de demônios aí dentro. E o Taimi ficando cercado por vários bichos feios. Falando o quê? Agora já é tarde, né? Me enferrei. E acabou.